Então, pessoal, hoje nós iremos ver psicofarmacologia. Dentro da psicofarmacologia, nós vamos ver alguns conteúdos, ou alguns grupos de medicamentos, tá? Lembrando, né, que vocês já viram essa questão da farmacologia, então, a questão, né, de dosagem, aquela questão de tempo de vida das drogas, né, das medicações, isso aí vocês já viram em farmacologia, então nós não vamos nos deter a essas questões, nós vamos nos deter a grupos de medicamentos que são utilizados em patologias, diretamente nas patologias, tá? Então, o primeiro grupo de medicamentos... O primeiro grupo de medicamentos que nós vamos ver aí são os antipsicóticos, tá? Os antipsicóticos, como o próprio nome diz, né? Psicóticos vem de alucinações, tá? Então, vocês irão... as pessoas com alucinações, né, irão fazer uso dos antipsicóticos para diminuir essas alucinações, tá? Os antipsicóticos são usados nos transtornos de esquizofrenia, né, porque como nós vimos, já falamos algumas vezes e vamos ver, né, a esquizofrenia, ela é caracterizada pela, né, a sintomatologia das alucinações. Então, os antipsicóticos são usados no paciente com esquizofrenia. Além disso, né, também utilizamos os antipsicóticos nos pacientes com depressão grave, tá? No intuito aí de combater as alucinações e os delírios, certo? Então, antipsicóticos são medicamentos inibidores das funções psicomotoras, tá? E eles vão trabalhar aí na excitação e na agitação. Vão trabalhar no controle dessa excitação e dessa agitação. Paciente esquizofrênico, ele apresenta-se muito agitado, daí ele apresentar muita agressividade. Tá? Outra coisa também característica do paciente esquizofrênico é a questão da motricidade. Eles apresentam, né, uma motricidade aumentada, daí os antipsicóticos eles irão atuar diminuindo aí, controlando essa motricidade e essa agressividade. Além disso, eles vão trabalhar como distúrbios psicóticos, né, diminuindo aí os distúrbios psicóticos na questão dos delírios e das alucinações, certo? Então, o grupo dos antipsicóticos, eles irão trabalhar tanto na psicomotricidade do paciente, né, nessa agitação motora, quanto na diminuição das alucinações e dos delírios. Por isso que paciente com esquizofrenia faz uso de antipsicóticos, por isso que paciente com depressão grave faz uso de antipsicóticos. Aí vocês podem pensar, mas o paciente com depressão, ele não está com os movimentos mais lentos? Sim, está com movimentos mais lentos, mas eles fazem o uso dos antipsicóticos no sentido de diminuir as alucinações, certo? É por isso que nós temos alguns grupos de antipsicóticos, que são os antipsicóticos típicos e os atípicos. Dentro dos antipsicóticos típicos, nós temos os sedativos e os incisivos. Os sedativos, eles tendem a trabalhar na psicomotricidade, no controle dessa agressividade, no controle desses movimentos, tá? Os incisivos, eles tendem a trabalhar nas alucinações e nas ilusões. Por isso que pacientes com depressão, eles vão fazer uso dos antipsicóticos do tipo incisivo. Mas na frente, nos slides, nós vamos ver essa questão, né, dos tipos de medicamentos comercializados.
tá? E nós temos os antipsicóticos atípicos. Os atípicos, eles atuam, né, tanto nessa sedação quanto nesse controle das alucinações. Porém, eles têm uma vida mais curta, tá? E assim, eles não separam sua ação. Eles atuam nos dois, tanto na motricidade quanto no controle da motricidade, quanto no controle das alucinações, tá? Então, por exemplo, paciente com depressão, né, que ele vai apresentar alucinações, então ele não precisa dos antipsicóticos sedativos, né, porque ele não apresenta motricidade, aumento da motricidade, ele apresenta as alucinações. Então, por isso que usa os antipsicóticos incisivos para diminuir aí nas alucinações e nos delírios, certo? Então, vamos lá. Os sedativos, né, como a gente falou, ele é indicado na agitação psicomotora, tá? Ele tem o principal efeito é a sedação, mas veja bem, né, eu sempre pontuei para vocês que nós, com cuidados de enfermagem, nós temos que ver essa questão das medicações do paciente. Né, através das nossas observações, nós temos que analisar a questão das reações medicamentosas para com os pacientes. Então, o objetivo maior nosso da saúde mental é a questão da reinserção social. Tá? Uma coisa aí leva a outra, certo? Então, os antipsicóticos típicos sedativos, eles têm o efeito de sedação no sentido de o paciente esquizofrênico que apresenta nessa motricidade, realmente ele não para, pessoal. Vocês observam, quem aqui já conheceu algum paciente esquizofrênico, eles não param, eles estão todo o tempo andando, tá? Eles gesticulam com muita rapidez, tá? Muitas vezes esses gestos, né, essa gesticulação aí, são eles falando com as próprias vozes, tá? Então, eles têm uma inquietação motora, tá? Esses medicamentos, eles tendem a diminuir essa sedação ou essa inquietação psicomotora. Veja, não é no intuito de deixar o paciente imóvel, tá? Em pontos aí de obnubilação, né, em pontos aí catatônicos, não é esse a finalidade, tá? Por isso que nós da enfermagem, que cuidamos aí com relação às medicações e a observação direta do paciente, nós temos que ver, né, se essa medicação está controlando a motricidade, a inquietação motora, ótimo, está surtindo o efeito desejado. Tá? Só que se ela está indo a mais, o paciente está ficando com os movimentos lentos, o paciente está ficando sem expressão, tá? O paciente está ficando, como a própria família diz, né? O paciente está ficando lesado, tá? Então, essas doses, elas estão muito altas. Então, cabe a nós rever com o psiquiatra, né, esse padrão aí de dosagem, tá? Por que é que eu digo que a família fica dizendo que o paciente está ficando lesado, sem movimentos? Porque sempre que o psiquiatra muda um esquema medicamentoso, se o paciente fica com a gente, nós observamos. E quando o paciente vai para casa, nós orientamos a família a observar e qualquer relato nos falar, tá? Se o paciente não fica com a gente orienta como enfermagem a família a observar, certo? Aí muitas vezes, quando muda para os antipsicóticos, né, aí a família chega dizendo que o paciente tá com movimentos lentos, dorme demais, fica, né, meio sem movimento, lesado, como eles, né, falam, certo? Mas é no sentido, as dosagens estão muito altas, então nós, como enfermagem, vamos rever com o psiquiatra essa medicação, tá? Porque
Se nós deixamos o paciente sem vitalidade devido à medicação, nós não estamos cumprindo o nosso objetivo, que é de reinserção social, tá? Então, como é que eu vou reinserir esse paciente na sociedade se ele está com movimento lento, se ele está captando as coisas de forma lenta, tá certo? Então, o efeito desses antipsicóticos é no sentido de diminuir a inquietação motora, tá? E vocês vão observar também que o paciente, quando ele diminui essa inquietação motora, tá? Mas eles ficam, a gente vai até ver isso como reação, tá? Eles ficam muitas vezes com alguns tics, tá? Com alguns estereótipos, tipo, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, tá? Por quê? Porque a motricidade, ela tá controlada, certo? Mas ela não para. Então, ele identifica, né, com esse movimento aí, muitas vezes mexendo as pernas, tá? E daí nós vamos para, né, os antipsicóticos típicos do tipo incisivo, que eles vão atuar nos delírios e nas alucinações, tá? E ele diminui também a capacidade aí de sedação, tá? Então, quando misturados aí os incisivos e os sedativos, nós temos que, né, observar ainda mais o paciente. Então, os incisivos, eles atuam aí na diminuição dos delírios e das alucinações. Lembrando que as alucinações estão sempre presentes no paciente esquizofrênico, por isso os antipsicóticos serem usados em pacientes esquizofrênicos, também podem ser usados na depressão e também na bipolaridade, tá? Quando o paciente está com muita a fase da mania está muito intensa, então muitas vezes eles também deliram. Daí também ser usado na bipolaridade. E daí, pessoal, eu trouxe para vocês, né, alguns medicamentos, né? Temos o nome, o princípio ativo e o nome comercial, logo abaixo. Tá? Então, alguns tipos de sedativos, nós temos a clorpromazina, que é o famoso Amplitil ou Longactil, tá? Depende do nome comercial aí. Temos a levopromazina, que tem como nome comercial Neosine, né? O famoso Neosine aí, ou Levosine, tá? Esses dois primeiros, eles são distribuídos na atenção básica, né? Eles são distribuídos no CAPS, tá? Na farmácia do CAPS. Os demais, né, não são distribuídos, porém, eles ficam na farmácia secundária, tá? Caso o paciente precise, ele vai, né, fazer um pedido, né, à farmácia, à prefeitura, todas essas burocracias, tá? O Meleril, às vezes, ele vem também para atenção básica, para a farmácia do CAPS. Aí nós temos aí alguns tipos de antipsicóticos típicos, tá? Do tipo incisivo, que aí nós temos o Aldol, né? O famoso Aldol, tá? O Aldol, ele vai trabalhar nas alucinações e nas ilusões, certo? E ele é um tipo de medicamento que ele causa, né, uma reação adversa, que nós vamos ver mais na frente, que é a famosa impregnação, tá? Que aí nós temos que ver que essa impregnação, ela é causada pelo uso, né, do Aldol, ok? E nós temos também como tipos de antipsicóticos atípicos, a clozapina, a olanzapina, tá? A risperidona, ok? Que ela também vai ser usada aí no combate tanto da psicomotricidade quanto nas alucinações e ilusões, ok? Então, aqui é só nomes comerciais, né, e princípios ativos para que vocês tenham uma noção, né? Não irei cobrar isso em avaliação, mas que vocês, né, já saibam aí, né, os nomes dos medicamentos.
Como efeitos colaterais dos antipsicóticos, nós temos aí algumas reações, tá? Alguns efeitos. Um efeito bastante clássico é a reação distônica aguda, tá? O que é essa reação distônica aguda? São movimentos espasmódicos da musculatura do pescoço, boca e língua, tá? Então, a própria musculatura, né, de forma involuntária, ela vai criando alguns tics no paciente, tá? E daí, esses tics são relacionados a essa questão muscular, tá? Então, mais na frente, até nós vamos ver, né, que o paciente, também como efeito colateral, que o paciente, ele pode apresentar um movimento da orofaringe, tá? No caso, ele fica rodando a língua a todo tempo na boca, tá? Isso faz parte de um tique aí, né, criado pelas reações distônicas agudas, além de movimentos no pescoço, tá? E boca, onde muitas vezes ele fica tipo sugando o ar, tá? Então esses movimentos eles são característicos do paciente que faz uso de antipsicóticos, ok? Nós temos outro efeito, tá? Que também é muito visto nos pacientes que fazem uso de antipsicóticos, principalmente o uso aí dos incisivos e mais, principalmente ainda, né, do Aldol, tá? Que é a questão da impregnação, certo? A impregnação tão característica, né, dos pacientes que fazem uso de Aldol, eles vão causar o quê? Tremores nas extremidades, rigidez muscular, tá? Aspecto corporal meio robótico, tá? Então, pacientes que fazem uso de Aldol há muitos anos, eles já conhecem quando estão apresentando um aumento dessa impregnação, tá? Então, eles muitas vezes dizem, minha mão tá tremendo demais, isso é porque eu tô tomando Aldol demais. Eles já associam, eles já reconhecem, né, a questão dos tremores ao uso de Aldol, tá certo? Alguns não têm essa noção, mas outros vocês vão encontrar que eles apresentam, né, essa noção de tremores ao uso de Aldol, tá? Então, Aldol existe, vocês vão escutar muito falar, né? Ele causa essa impregnação, que essa impregnação traz aí esses sintomas parecidos com relação ao Parkinson, que aí é o parkinsonismo medicamentoso, onde o paciente ele vai apresentar tremores, esses tremores apresentam mais nos membros superiores, tá? Quando as dosagens do Aldol estão muito altas, também pode apresentar nos membros inferiores. Hipertonia, o paciente vai apresentar uma rigidez dessa musculatura, tá? E além, ocasionada por essa hipertonia e por essa rigidez, faces inexpressivas. Então, você olha para a face do paciente, tá? E ele não apresenta expressão. Eu não sei se vocês lembram, né, não sei também se foi a vocês, que eu falei que quando eu cheguei de férias, né, o psiquiatra estava passando um tipo de Aldol para o paciente, tá? O Aldol, pessoal, nós temos Aldol comprimido, nós temos Aldol gotas, e nós temos um Aldol que se chama Aldol, sim, nós temos injetável, e nós temos um Aldol, que a gente chama Aldol decanoato, que ele é um esquema de 20, que pode ser feito pelo paciente, administração de 28 em 28 dias ou de 30 em 30 dias, tá? Então, é uma superdosagem do Aldol, certo? E daí,
acho que eu falei para vocês, né, que o psiquiatra tinha passado esse aldol decanoato, que é para ser de 28 em 28 dias ou de 30 em 30 dias, semanalmente, né? Então, daí, quando eu cheguei de férias, fui conversar com ele sobre esse esquema medicamentoso e ele disse que tinha que ser assim, e eu disse que a enfermagem não ia mais fazer essa administração, tá? Porque, pessoal, nós olhávamos para o paciente que estava fazendo isso, ele não tinha vitalidade, tá? Aí a gente estava indo contra o nosso principal objetivo, que é a reinserção social, certo? Então ele não tinha nenhuma vitalidade, ele não tinha nenhuma expressão, ele nem conseguia se movimentar devido a essa rigidez muscular, devido a esse aumento de impregnação, ok? Então nós, como enfermagem, devemos estar fazendo, né, essa observação direta, tá? Também nós temos como efeitos colaterais a actisia, que é uma inquietação psicomotora, ok? Então, como eu falei para vocês, mesmo, né, o paciente esquizofrênico, ele vai apresentar essa inquietação psicomotora. Mesmo fazendo uso dos antipsicóticos sedativos, tá? Essa inquietação, ela vai continuar, tá? Então, é onde muitas vezes o paciente apresenta essa inquietação, no sentido de sentar, levantar, no sentido de tremer as pernas, né? Tá tremendo, tá mexendo as pernas, tá? Essa inquietação psicomotora, ela vai existir, ela vai continuar existindo, só que de forma mais controlada, tá certo? Isso, né, entra aí como efeito colateral que a gente chama de acatisia, tá? Nós temos também, pessoal, como efeito colateral, a discinesia tardia. Essa discinesia tardia são movimentos involuntários, principalmente da musculatura oro-língua facial, ocorrendo protrusão da língua com movimentos de varredura laterolateral, que é aquilo que eu falei para vocês, né? O paciente, ele vai apresentar alguns movimentos involuntários, né? Alguns movimentos espasmódicos, que é também como efeito colateral aí, né? Esse movimento circular da boca, tá? Então, o paciente, ele vai apresentar esse movimento e ele vai desenvolver esse tique, onde ele fica nesse movimento, assim, ó, certo? Movimentando todo o tempo a boca, tá? Com a língua, onde muitas vezes a gente vê essa língua, né, fora mesmo, certo? Então, esses são os efeitos colaterais que nós observamos, que nós, como de enfermagem, devemos observar no paciente que faz uso dos antipsicóticos, tá? E daí, pessoal, nós vamos entrar em outro grupo, que são os antidepressivos, tá certo? Deu para entender aí a questão dos antipsicóticos? Acho que eu estou falando rápido demais, né? Mas deu para entender aí os antipsicóticos? Tranquilo? Então, vamos entrar aí nos antidepressivos.